Este episódio vou ter aqui novamente a nossa querida Cláudia, mas agora para um tema muito especial, que é o seu novo projeto, portanto, chama-se Sagrada. E também uma boa nova, porque eu também vou participar neste projeto e para mim é uma honra. Vou trazer um tema que já há algum tempo que não me debruço, apesar de ser um tema que faz parte muito do meu trabalho, que é a biologia e a saúde na mulher. No módulo eu entro com o meu primeiro módulo, então a minha proposta é a mulher lunar. É este universo que eu também amo, de nós mulheres nos conhecermos mais e melhores sobre quem somos a nível de fisiologia, biologia, que obviamente não podemos separar da parte energética e mesmo espiritual. E que fala, obviamente, da nossa fertilidade, do nosso ciclo de fertilidade e menstrual, independentemente de ainda estarmos num período fértil ou já não estarmos, que é o que nós chamamos agora, na fase moderna desta era, menopausa. Não gosto desses nomes, é isso que eu venho aqui trazer, um novo significado, um novo olhar. Acho que estamos extremamente colonizadas, portanto, logo no primeiro módulo, o que eu proponho é descolonizar o corpo feminino, e para descolonizar temos que, primeiro, perceber o que é a verdadeira biologia e fisiologia e perceber o quanto nos rotularam. E nós nos permitimos rotular, portanto, não é para criticar ninguém, nem é para culpabilizar, mas sim reconhecer que estamos numa fase que, se realmente queremos viver segundo a nossa essência feminina, não nos podemos esquecer que temos um corpo de mulher, temos hormonas, temos, somos completamente diferentes dos homens em termos de biologia e fisiologia. Basta sabermos que é óbvio, termos um útero, uma matriz, os homens não têm. Portanto, é perceber isso e entender o que é que isso nos faz diferentes. Então, é começar logo pela natureza cíclica da vida e da mulher. E eu gosto muito das estações, é fácil de entender pelas estações. Aliás, ah, se queremos entender a vida, olhamos para a natureza. É muito simples. E cada vez mais entendo porque é que eu me apaixonei pela biologia e, e entendo o quanto isso me pode ajudar a entender o ser espiritual que eu sou aqui na Terra. Porque a natureza ajuda-nos a explicar mesmo a nossa espiritualidade. Então é perceber essa natureza cíclica de toda a vida da mulher, que também são estações, são diferentes estações, que não são estanques, que todas nós vamos viver de maneiras diferentes, mas que têm em cada estação qualidades específicas e assim mais facilmente nos podemos identificar com essas qualidades e perceber-se que essas estações são na totalidade da vida da mulher, mas também no seu ciclo lunar. E por isso eu vou falar mais da mulher lunar, a lua como aquela que governa as águas neste planeta e a mulher extremamente influenciada pela lua. Então, essa conexão com a lua, essa conexão, obviamente, com as nossas emoções, essa conexão com as hormonas, porque são as nossas hormonas, e essas fases lunares que todas nós vivemos, podemos querer negar, podemos querer resistir, e esse é o nosso problema. É aí que entra o sofrimento. Mas quando aceitamos e vemos o potencial de cada fase, e o quanto isso nos torna mulheres mais criadoras, mais magnetizantes, mais relaxadas, mais seguras, mais confiantes. Uau! Então aí olhamos para este tema com outros olhos e sem dúvida que a minha grande proposta é nós apaixonarmos-nos por todas as fases, por todas as estações, percebermos que sem uma não existem as outras e elas potenciam-se uma às outras e que o quanto, mais uma vez voltamos a este primeiro tema, o quanto fomos colonizadas e o quanto ainda somos mesmo em círculos ou áreas ditas espirituais
ou já com outro olhar sobre a alimentação ou sobre hábitos de vida, mas ainda há poucos dias recebi um e-mail de uma pessoa que até gosto dentro da área da nutrição e o e-mail era sobre perimenopausa. E eu venho lançar uma nova perspectiva, ok? E sairmos destes rótulos, perimenopausa, menopausa. hum, não é por acaso que nas civilizações ancestrais, e sim, trago muito conhecimento que eu trago, é ciência, porque eu venho da ciência, eu sou bióloga, gosto da ciência, gosto da evidência, mas considero também que muita ciência é supérflua, é desnecessária, mas sim, gosto de estudar a biologia, entender, observar, mas também ir buscar o conhecimento dos povos mais indígenas, as tradições mais ancestrais, que não tinham a ciência que temos agora, mas tinham algo super poderoso, porque viviam de forma integrada na natureza. Eles não precisavam de observarmos como nós. A nossa ciência é o observador e o objeto. Eles não. A ciência deles era: eu sou a natureza. Eu sou tanto o observador como o objeto. É incrível. Então, eles eram a união com a natureza. Então, conseguiam perceber de forma natural, nas suas vidas, como é que funcionava a natureza, incluindo os seus próprios corpos. E por isso viviam de forma integrada na natureza. E por isso eu encantei-me com as tradições, não só ancestrais, mas indígenas, e disse: é isto? Obviamente que é isto. Então é isso que eu trago para estes módulos, são 4 módulos. O primeiro módulo é sobre a lua crescente e lua cheia, que no fundo corresponde à primavera e o verão, na minha visão, portanto, as estações da primavera, os inícios, o verão é o culminar, a plenitude, e que vai corresponder à fase folicular, ou seja, ao crescimento, onde nós todos os ciclos geramos novos folículos e quem estiver naquilo que se chama menopausa, prefiro chamar sábia pausa, é igual, ok? Não está biologicamente, mas está energeticamente neste ciclo. Que é incrível, até isso nós passamos a não reconhecer e por isso deixámos de ser abuelas, as sábias, e passámos a ser inúteis e nós mesmas colocámos de lado na sociedade. Quando as abuelas eram as mais belas, eram as mais sábias, eram aquelas que entregavam a medicina à comunidade. E não era apenas aos netos biológicos e netas biológicas, era toda a comunidade, eram seus netos e netas. Então estavam ali para irradiar, para ser radiantes, com toda a sua sabedoria. E acho que o Tao explica muito bem, mesmo a medicina tradicional chinesa explica muito bem, que enquanto somos férteis, a nossa energia está mais. Há uma comunicação do coração com a matriz, mas é do coração para a matriz e depois inverte-se. É da matriz, o poder vem para o coração. Então isto é sabedoria. E o quanto nós nos sentimos pequeninas, bem as rugas, eram as mais belas. O que tinham rugas eram as mais belas. Os homens novos ficavam encantados com as abuelas. E o quanto nós temos então que descolonizar passa por sair destes mitos, sair de conceitos, sair de crenças, os tais traumas que tu falastes do coletivo, da humanidade. Então, vamos falar, independentemente de sermos ainda férteis ou não, estamos sempre energeticamente em comunicação com a Lua e com a Terra. Vamos também falar da Lua e da Terra, obviamente. E sempre em cada fase, neste caso vai ser um módulo da fase folicular e da fase ovulatória, vou sempre falar do significado biológico, o que é que realmente isto acontece no nosso corpo, mas também não podemos separar da parte emocional, psíquica e mesmo espiritual, que já é uma parte muito energética. E assim entendermos na sua totalidade o que é que isto significa em nós. E que pode passar de coisas tão simples quanto hábitos de exercício físico, como é que será? Não há nada estanque, atenção, mas o que é que esta fase me pode propor? Uh,
desde uma alimentação até algo mais emocional e psíquico, ok? O que é que esta fase me propõe? Mas nunca de forma estanque, mas pelas suas qualidades, o que é que ela me propõe? Iremos falar não, iremos praticar, é a minha proposta prática, dança alquímica. Não é falar, aqui é prática, porque realmente acho muito conectado com estas fases, que é a fase de, ok, movimento, há movimento, não há crescimento sem movimento, fazer mover a energia para entrarmos nessa tal plenitude que seria a lua cheia. Ok, então agora vem, ainda neste módulo 4, eu vou participar novamente, será o módulo 2 da minha participação, que é a lua minguante e o final de verão. E aqui vou entrar então em temas que eu amo, mas prefiro entrar com os outros primeiro, é mais fácil de entrarmos com a primavera e com o verão, do que começar a falar de temas como o sangue, não é? O sangue menstrual, e aí teremos que, obviamente, de olhar para a lua, para o sangue, a terra e a sua relação e a relação destes três com a mulher. E assim percebermos o que é realmente ser mulher aqui neste corpo que é todos os elementos e que a mulher está muito influenciada pela lua, que também são as suas emoções, e o sangue. Vou aqui partilhar também sobre o que é a mandala lunar e é, no fundo, um diagrama, uma mandala que eu aconselho a todas as mulheres, se ainda não o fazem, começarem a fazer. E não serve apenas para conhecermos melhor a nossa biologia, não é? Quando é que estamos mais férteis, e aí, claro, eu vou explicar o ciclo da fertilidade, no sentido em que das 4 estações, as 4 fases do ciclo lunar, e como é que a mulher pode reconhecer que está no período mais fértil, quando é que está. Portanto, são 4 estações, não é? É folicular, ovulatória, depois a fase lútea, que começa a fase da morte, lútea, e depois então entraremos na fase menstrual. E nós podemos então começar a ganhar esse hábito de ir fazendo pequeninos apontamentos. É uma mandala, pode ser com símbolos, e não apenas nessa parte biológica e fisiológica, mas também nas nossas emoções. Se quiseres, até podemos começar também a acrescentar os nossos sonhos. E depois de 3 mandalas, ou seja, depois de 3 ciclos lunares, nós podemos começar a ver algo que é um padrão na nossa vida, não é? Porque todas nós seremos diferentes e isso eu também vou falar, não é? Nem todas as mulheres vivem a fase pré-menstrual e menstrual da mesma forma, e então começarmos a conhecer mais nestes aspectos mais fisiológicos, emocionais e psíquicos e perceber o que é que poderá não estar em harmonia ou não estar em coerência com o que eu sou e pretendo ser aqui, neste veículo corpo, neste plano, que me está a trazer distorção, que me está a trazer desarmonia, quando mulheres, por exemplo, têm fases pré-menstruais ou menstruais extremamente fortes e, infelizmente, mais uma vez falando da parte da colonização do corpo, nós passamos a normalizar o que não é normal e a aceitar dores menstruais terríveis. E lá está, mais uma vez, a dor é um oráculo. E em vez de querer reprimir e anestesiar, é procurar ir a essa dor e ver e senti-la e realmente passar a fazer a leitura do que é que o meu corpo me estará aqui a querer dizer. E muitas vezes nem tem a ver com essa fase. Eu costumo dizer que quando chegamos à fase menstrual já é tarde, que já esquecemos do que é que passou atrás, está bem do nosso passado. O que é que nós não fazemos? Por coerência, o que é? Pensar, sentir e fazer, não é? Pensar, sentir e escolher em coerência. Então, há algo que não está em coerência nos ciclos anteriores e a olhar, então, será que então eu estou a viver segundo a minha coerência ou não? E por isso,
Eu irei partilhar, obviamente, a minha história, e sim, sem dúvida, também já tive ciclos menstruais bastante dolorosos, porque não estava ainda, por mais que eu já estivesse no mundo espiritual e no yoga até, eu ainda não vivia a minha ciclicidade, eu ainda não estava conectada com o meu corpo e com os meus ciclos naturais. Então depois comecei a olhar de outra maneira e passou não só pela mandala lunar, mas por essa ressignificação do que é a, a menstruação, do que é o sangue lunar, porque nós temos, eu ensino muito a sexualidade e irei também trazer a sexualidade aqui às estações, ah, e ainda é ah, algo que temos muito que trabalhar, e há muitos mitos, há muitos preconceitos, mas ainda com mais mitos e preconceitos é a menstruação. Ainda está muito mais bloqueado do que a sexualidade. É algo que nós não queremos ver, é algo que é desconfortável, porque falamos da morte, não é? É isso que vamos falar no final do verão, o outono, que é a fase lútea, a morte, e o que é que isso significa, não só a nível biológico, psíquico, emocional, mas também espiritual. É o inframundo, é o inconsciente. E o que eu proponho neste módulo vão ser exercícios de Tao, antigos, de vitalidade feminina. Portanto, vai ser esta a minha proposta. Mas vamos continuar. Avançamos para o módulo. Agora é a minha parte ainda. Então eu entro aqui, porque nos módulos anteriores, então, no primeiro módulo eu apresentava lua crescente e cheia, depois o último módulo já era a minguante, e os próximos dois vai ser apenas para a lua negra e lua nova, ou seja, essa fase que nós consideramos a fase menstrual, porque é aquela fase que nós temos mais preconceitos, em que nós não entendemos o que é o seu verdadeiro significado, aquela que rejeitamos mais porque é desconfortável, porque nos retira da outra fase do oposto, que seria a plenitude, a produtividade, e é aquilo que a sociedade obviamente espera de nós, é que sejamos produtivas, e que estejamos prontas a fazer, 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 e esquecemos depois daquela parte, não é? De onde nasce a verdadeira intuição, que é a fase realmente de olhar para dentro. E sem dúvida que aqui considero importante olharmos para a história da menstruação, não é? Temos que olhar para trás, fazer uma retrospectiva, como é que chegámos a este ponto em que estamos tão desconectadas com esta fase tão alquímica, é a verdadeira alquimia do nosso ciclo, é a menstruação, é incrível, e se percebermos mesmo a biologia, é incrível. E ressignificar então o seu poder. E para isso, nesse processo, vamos então procurar enterrar preconceitos, superstições, os tabus, os mitos, sobre a menstruação. E aqui também proponho um ritual, ah, pronto, que depois entrarei em pormenor no próprio curso. E sim, vou propor que nesta fase nós possamos mais e mais trazer as condições para realmente nós sintonizarmos-nos com uma mulher oráculo. Esta fase é a mulher oráculo. É a mulher que naturalmente entra num estado mental se nós criarmos essas condições, ok? Senão não vai por gerações espontâneas, estaremos a negar, e daí vêm as dores e estes conflitos internos, mas é a arte de ouvir profundamente, e aqui poderei falar da tenda lunar, da tenda vermelha. Elas são distintas, mas no fundo têm propósitos muito semelhantes, e isto encontramos na história, não é? Ainda existe, a tenda lunar ainda existe nos povos norte-americanos, nos indígenas norte-americanos, e os sonhos, sem dúvida, porque esse era o objetivo da tenda lunar, era a mulher conectar-se com os sonhos, com mensageiros da intuição, também na tenda vermelha, mas a tenda vermelha era entre mulheres, portanto existia uma energia mais coletiva, enquanto na tenda lunar era uma proposta mais individual.
Então irei falar dos sonhos, porque estamos na fase ideal para falar dos sonhos, e irei propor uma meditação que é a sábia escuridão. E vem o meu último módulo, onde vamos então aprofundar a fase do inverno, e sim, onde vou realmente ir mais fundo na menstruação, no renascimento, significado biológico, psíquico, energético, emocional, espiritual. E vou falar de temas tão importantes que eu considero importantes, como celebrar o sangue menstrual, como nós mulheres podemos celebrar. E sim, isto é para falar a mulheres, porque são as mulheres que menstruam, são as mulheres que vivem este ciclo lunar. E por isso, desde já, começamos a ver que não é para sermos como os homens. E sim, eu aqui proponho sempre explorar questões ecofeministas e ritualizar o sangue menstrual. Então vamos ver a parte ecológica, mas num ecológico espiritual também, perceber a importância de ritualizar o sangue menstrual. Eu costumo dizer que enquanto não percebemos o verdadeiro significado do sangue, é como se estivéssemos sem ficha, e quando começamos a perceber o seu verdadeiro significado e a entrar no ciclo da Terra, ligamos a ficha à Terra. Até porque o sangue traz-nos códigos importantíssimos que devem ser reconhecidos pela própria Terra, então ajuda-nos a enraizar, ajuda-nos. Ok, estou aqui agora. Finalmente cheguei aqui agora. Finalmente estou encarnada. E sim, então iremos falar o que é que significa plantar e oferecer o sangue à terra. E posso aqui partilhar, eu recebi este conhecimento de várias tradições, mas aquela que mais me impactou foi a tradição muisca colombiana. É incrível o conhecimento que elas têm sobre este assunto e o quanto elas dão importância a este assunto. Fazia parte da menarca, aquilo que nós chamamos a menarca, transição de jovem menina a mulher, que é uma transição gradual, não é um dia, mas eram acompanhadas essas meninas pelas abuelas. Daí a importância das abuelas na comunidade, e elas eram acompanhadas num ritual profundíssimo de 13 luas, que implicava não só a oferenda do sangue, mas todo um processo psico-emocional, energético, em que realmente ajudava aquela menina a tornar-se mulher, porque tornar-se mulher significava que ela começava a assumir o seu poder pessoal, o sangue como representante do nosso poder pessoal. E então, sim, era um processo muito sagrado, muito importante nas suas comunidades, e que nós perdemos, não é? Nós perdemos. A minha proposta não é trazermos como é feito nas tradições muiscas, porque precisávamos das abuelas, que não temos, mas, e não vou também revelar todo o ritual em si, é muito complexo. Mas sim dar alguns apontamentos que nos podem ser muito úteis para ressignificar, trazer novo valor, e fazermos um processo que ainda está por fazer. Enquanto nós não fizermos as nossas passagens, os nossos ritos de passagem, é como se nós não amadurecemos. Como é que podemos amadurecer como mulheres se ainda somos meninas? Nós ainda não passámos por esse rito de passagem. Quantas de nós não passou? Não é? E por isso é tão bom falarmos como é que foi a nossa menarca, como é que a vivemos. E olhar para isso não com raiva, não com revolta e resistência, mas perceber o que é que eu posso fazer diferente agora. E é naquela questão que tu mesma, Cláudia, falaste, eu ser a mãe, não é? E o pai da minha criança. Então, amadurecer. E sim, eu considero esta parte muito importante. E depois cada uma, obviamente, adapta às suas vidas. E vou falar daquilo que eu acho que é importantíssimo, que é a sábia pausa e a anciã, e desmistificar essa questão da menopausa. E antes disso,
A perimenopausa, obviamente, quando a partir dos 40 já estamos todas na perimenopausa. Sim, é verdade que os povos indígenas reconheciam que havia uma transição gradual biológica, mas isso não significa que vamos perder líbido, não significa que agora vamos começar a ter sufocos. Isto a própria ciência já confirma que não é verdade. Eu especializei-me num curso de nutrição feminina e os meus professores foram muito claros. A maior parte da população está completamente iludida a pensar que é normal certos sintomas, seja na menstruação, seja na menopausa. Então, se eu vou deixar de ter líbido, eu vou deixar de viver, porque a líbido é energia sexual e a energia sexual é vida. Quando no Oriente diziam que a menopausa seria a segunda primavera. Então, há qualquer coisa errada quando eu penso que a partir dos 40 vou deixar de ter líbido, vou começar a ser mais seca, portanto já não vou me interessar tanto pela sexualidade, vou começar realmente o meu corpo já vai começar a ficar inapto, inútil, e vou começar a ter todos aqueles problemas. Sim, é verdade, há um decréscimo de estrogénios, que nos dá muita vitalidade e radiância, mas teremos outras hormonas, esquecemos disso. E o decréscimo de estrogénios é apenas de um tipo de estrogénios, não deixaremos de ter os outros estrogénios. O que nos está aqui, a própria biologia nos está a convidar a ver que há uma transição, há uma mudança, mas não é bem aquela que nós achamos que é, ok? Há um envelhecimento natural, não é rejeitar o envelhecimento, não é rejeitar as rugas, mas quando nós nos acomodamos e achamos que é normal começarmos a ter, por exemplo, a osteoporose, é um grande mito. Claro, deixámos-nos mover, deixámos fazer exercício físico, que é fundamental para não ter osteoporose. Ou seja, nós acomodámonos. E isto é um grande problema desta sociedade. Então, se queres continuar a ter líbido, vitalidade, jovialidade, independentemente das rugas, mexe-te, faz atividade física toda a vida e vê a tua sexualidade. Pode mudar a sua expressão, sem dúvida, iremos falar nisso, até no próprio ciclo lunar ela muda de expressão, quanto mais na vida, mas ela continua lá. E sim, vai chegar a um momento que deixamos de estar menstruadas, e entregamos a energia fértil de produzir filhos à Terra, mas não deixamos de ser férteis. E então, agora vamos criar a partir de outro lugar. E isto eu acho que é fundamental começarmos a ver noutro prisma, noutra perspectiva, e coloco aqui a questão: o que é então, afinal, o poder feminino? E como é que se pode manifestar no mundo? E irei trazer aqui a meditação da ativação do coração. Ok.